Boa noite, seja bem-vindo a esta revista Judicial 2020. Boa noite, Leão Vital. Boa noite. Termina o ano e vamos rever o que aconteceu. Aconteceram muitas coisas e são estas coisas que nós vamos contar nesta revista judicial do ano 2020. Um ano marcado por arrestos, apreensões e detenções de várias pessoas politicamente expostas e que por isso não passam despercebidas. Vai rever connosco tudo sobre as figuras que se tornaram notícia. Leão Vital Chibui, não são poucas as figuras nem as notícias. É claro, Leda Maquaria, nunca antes uma família presidencial ficou tão exposta como agora em 2020. Um ano marcado pela sentença de Zeno dos Santos e o arresto de bens patrimoniais e contas bancárias da sua irmã Isabel dos Santos, filha mais velha de José Eduardo dos Santos, e ainda pela prisão de Carlos Manuel de São Vicente, também ele da família presidencial, por ser genro de Agostinho Neto, primeiro presidente da República de Angola. A lista começa com Isabel dos Santos, passa pelos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa, e termina com Manuel Rabelais, um antigo diretor da Presidência da República para Comunicação Institucional e Marketing da Administração. Passemos então ao desenvolvimento das notícias. 9 empresas de Isabel dos Santos e Síndica do Colo foram preventivamente arrestadas pelo Tribunal Provincial de Luanda depois de uma providência cautelar da PGR que aponta irregularidades em negócios celebrados entre estes e o Estado angolano. O ano judicial 2020 começa com o arresto das contas de Isabel dos Santos, Síndica do Colo, e de Mário Filipe da Silva, uma medida decretada pela Procuradoria-Geral da República que, por via do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, intentou uma providência cautelar de arresto no Tribunal Provincial de Luanda, que afetou 9 empresas. Banco BIC e Unitel, onde Isabel dos Santos detinha em cada uma delas 25% do capital social, Banco BFA 51%, Zap Média 99%, Condis 90%, Simangola 2, Finstar, Continente Angola e Sudiba. A saga contra Isabel dos Santos também chegou a Portugal, onde a Justiça Portuguesa arrestou, a pedido da PGR de Angola, as suas participações nas sociedades NOS, EFASEC e no Eurobic. A PGR fez saber na altura que Isabel dos Santos, Síndica do Colo e Mário Filipe da Silva teriam ocultado património obtido às custas do Estado e que a filha do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, estava a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso do Nascimento, tendo a Polícia Judiciária Portuguesa interceptado uma transferência de 10 milhões de euros. Isabel dos Santos, Síndica do Colo, e Mário Filipe da Silva celebraram um negócio com o Estado através das empresas públicas Sodiam, no domínio dos diamantes, e Sonangol, no domínio dos petróleos. Nessa altura, Isabel dos Santos era a presidente do Conselho de Administração da Sonangol, que entrou no negócio com 60% do capital social, e a Exem Energia BV de Isabel dos Santos, Síndica do Colo, e Mário Filipe da Silva, com os restantes 40%. Mas para concretizar o negócio, segundo a PGR, a Sonangol entrou sozinha com 100% do capital social, correspondente a 193 milhões de euros, tendo emprestado à Exem Energia 75 milhões de euros, valores que não foram devolvidos até hoje e estão entre as causas da guerra judicial entre o Estado angolano e a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Mas Isabel dos Santos, Síndica do Colo, e Mário Filipe da Silva também investiram na empresa suíça de Grisogono, uma joalharia de luxo. Nesse negócio, de acordo com a PGR, a Sodiam investiu 146 milhões de dólares por intermédio de um crédito concedido ao Banco BIC, mediante garantia soberana do Estado angolano, que continua a pagar a dívida sem nunca ter recebido qualquer lucro até a presente data. A PGR informou também que, com o negócio da joalharia de luxo, o Estado angolano teve um prejuízo de 1.136 milhões de dólares, mas a dívida total da empresária Isabel dos Santos com o Estado angolano está calculada em 5 bilhões de dólares.
2 antigos governadores provinciais foram constituídos arguidos. Vigílio Tchova, depois de ser ouvido pela PGR sob a acusação de desvio de bens que se destinavam às populações afetadas pela seca no Cunene, e Ernesto Quiteculo, antigo governador da Lunda Sul, que já cumpre prisão preventiva na cadeia de Viana, por suspeitas de peculato, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, enquanto vice-governador do Cuando Cubango, antes de rumar para a província da Lunda Sul. Nomeado governador do Cunene a 12 de setembro de 2018, dirigiu por apenas 16 meses a província mais afetada pela seca no sul do país. A sua exoneração pelo presidente João Lourenço foi publicada a 22 de janeiro deste ano. A seguir à exoneração, o ex-governador foi ouvido pela PGR por suposto envolvimento na polêmica de má gestão de fundos que deveriam favorecer a população que mais sofreu com a falta de chuvas no Cunene no final do ano passado. Fontes da TV Zimbo, na Procuradoria-Geral da República, confirmaram a existência de fortes indícios que comprometem a gestão do antigo governador, sobretudo em relação aos fundos e bens humanitários que terão tido outro destino e não chegaram às aldeias das populações camponesas do interior do Cunene que vivem da agricultura e da criação de gado. O então governador foi constituído arguido no processo 76/2019, junto com o ex-secretário-geral do governo provincial e também o ex-diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento, para além de 2 antigos assessores. Outro ex-governador constituído arguido este ano é Ernesto Quiteculo, que governou a Lunda Sul por 11 meses. Porém, foi detido por prováveis crimes econômicos enquanto vice-governador para o setor econômico e produtivo da província do Cuando Cubango, onde foi adjunto de Gino Carneiro e Pedro Mutindi entre 2012 e 2017. Ernesto Quiteculo está na cadeia de Viana em prisão preventiva por suspeitas de 7 crimes: peculato, associação criminosa, tráfico de influências, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem, violação de normas de execução do plano orçamental e abuso de poder. José Filomeno dos Santos, ex-PCA do Fundo Soberano e filho do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, foi condenado a 5 anos de prisão pelo Tribunal Supremo. No mesmo processo, foi também condenado a 8 anos de prisão o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, devido a uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares do BNA para uma conta privada num banco de Londres. Os réus envolvidos no caso dos 500 milhões de dólares não conseguiram provar a sua inocência. Os argumentos apresentados pelos advogados em 8 meses de julgamento não convenceram o tribunal. Condenar os réus da seguinte forma: linha A, Walter Filipe Duarte da Silva, com os demais elementos de identificação nos autos, pelo crime de peculato na forma continuada, em 6 anos de prisão maior, e pelo crime de burla por defraudação na forma continuada, a 4 anos de prisão maior. José Filomeno de Sousa dos Santos, com os demais elementos de identificação nos autos, pelo crime de burla por defraudação na forma continuada, em 4 anos de prisão maior, e pelo crime de tráfico de influência na forma continuada, a 2 anos de prisão. Em cúmulo jurídico, condená-lo na pena única de 5 anos de prisão maior. Apesar das penas aplicadas, a situação dos arguidos seria pior se os 500 milhões de dólares não tivessem sido recuperados. E o facto de nenhum dos acusados ter antecedentes criminais também favoreceu quem estava sentado no banco dos réus. Ainda assim, os 4 são obrigados a indemnizar o Estado angolano pelos danos causados. Condena todos os réus a pagarem solidariamente ao Estado angolano a quantia de 5 milhões de kwanzas a título de danos morais e da quantia de 8.512.500 dólares dos Estados Unidos da América pelos prejuízos que advieram por não ter aumentado o seu patrimônio em consequência da lesão e as despesas realizadas com o processo judicial que ocorreu trâmites em Londres no valor de 2.065.707 libras e 75 cêntimos relativos aos honorários com os advogados, 9.000 dólares dos Estados Unidos respeitando os bilhetes de passagem e 5.000
5.553.000 kwanzas relativos a ajudas de custo a título de danos materiais. Embora considerados culpados, os arguidos vão continuar em liberdade. O recurso apresentado pelos advogados suspende a execução da sentença. Sendo assim, o julgamento volta praticamente a estaca zero. E passamos para outro processo de milhões de dólares que expôs a família do primeiro presidente da República de Angola devido à prisão preventiva do seu genro, o empresário Carlos Manuel de São Vicente, gestor do grupo empresarial 3As. Depois do congelamento de 900 milhões de dólares numa das suas contas na Suíça pelas autoridades helvéticas, Carlos Manuel de São Vicente perdeu em cascata importantes ativos e acabou preso pela PGR, estando neste momento a cumprir prisão preventiva na cadeia de Viana. As imagens dizem tudo sobre as dificuldades que tivemos para gravar o momento em que o empresário Carlos de São Vicente deixa as instalações da DINIAP e embarca para a viatura que o transportou para a cadeia de Viana. Uma situação pouco compreensível, que teve à testa uma funcionária deste órgão da PGR e efetivos da Polícia Nacional, que também inviabilizaram a tentativa de ouvirmos o advogado que acompanhou o empresário ao interrogatório de 8 horas. Estava tudo mais ou menos calmo durante as horas em que decorria o interrogatório. Apenas alguns funcionários da DINIAP davam o ar da sua graça, com movimentos que nos indicavam alguma preocupação e intranquilidade com a nossa presença no local. Nada transpirava, apesar das evidências que apontavam como certa e inevitável a prisão do empresário São Vicente, depois de importantes provas que a PGR conseguiu reunir com a deslocação da diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos daquele órgão de justiça à Suíça. Carlos São Vicente foi acompanhado deste advogado que não conseguimos ouvir por causa da postura inexplicável que tiveram os efetivos da polícia e esta funcionária da DINIAP. Mas este não é o advogado que o empresário levou à DINIAP no primeiro interrogatório, quando foi ouvido pela primeira vez no primeiro andar deste edifício na Vila Alice. Carlos São Vicente tinha como advogados Correia Vicente Pongolola e Leandro Ferreira. Mas algumas notícias dão conta que estes advogados terão abandonado o cliente por supostas incompatibilidades. O empresário acusado nos crimes de peculato, branqueamento de capitais e tráfico de influências foi ouvido por 2 magistrados do Ministério Público, João Panguila e Esperança Manuela dos Santos Bolica. O empresário detinha a gestão dos edifícios da seguradora 3As, erguidos em todas as províncias do país com fundos públicos. Em Luanda e algumas províncias, a rede de hotéis IU e ICA, para além do edifício IRCA, erguido apenas na capital angolana. Todos os empreendimentos serão entregues ao Cofre-Geral de Justiça. A Procuradoria-Geral da República também apreendeu 49% das participações sociais da acionista 3As no Standard Bank de Angola. Estas serão passadas ao Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, fiel depositário. A 29 de fevereiro, o general Bento Kangamba era detido na fronteira entre Angola e a Namíbia, na província do Cunene, acusado de crimes de burla e defraudação. A detenção durou apenas 2 dias. O general, algemado e levado de patrulheiro num sábado, seria posto em liberdade na segunda-feira a seguir, já em Luanda, com termo de identidade e residência, proibição de sair do país e a obrigação de apresentar-se periodicamente às autoridades. Bento dos Santos Kangamba tentava viajar para a República da Namíbia quando da sua detenção pelos agentes dos Serviços de Investigação Criminal. De acordo com o mandado de detenção da Procuradoria-Geral da República, o também Tenente-General das Forças Armadas Angolanas na Reforma é arguido no processo número 56/19, no qual responde por indícios da prática do crime de burla por defraudação. A PGR informou que no ato de detenção foram apreendidos uma pistola e valores em kwanzas e em randes. A assessoria de Bento dos Santos Kangamba considerou o mandado de detenção da PGR, datado de 29 de fevereiro, como extemporâneo e critica o que entende como ligeireza com que profissionais do direito aplicam o direito, violando, como consequência, os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição da República de Angola,
prometendo impugnar as medidas de coação decretadas pela PGR. Continuamos a folhear a revista judicial do ano 2020, dando-lhe a rever os factos e os protagonistas das notícias que dominaram a atualidade. O deputado Manuel Rabelais começou a ser julgado pelo Tribunal Supremo depois da suspensão do seu mandato como deputado e do fim das suas imunidades na Assembleia Nacional. Manuel Rabelais foi ministro da Comunicação Social, mas está a ser julgado por atos que praticou enquanto diretor do GRECIMA, Gabinete de Comunicação Institucional da Administração. A acusação do Ministério Público diz que o antigo diretor do GRECIMA, Manuel Rabelais, e o seu antigo assistente, Hilário Gaspar Alemão Santos, usaram todo o dinheiro do GRECIMA em benefício próprio. No total, a PGR diz que são 18 bilhões 328 milhões 258 mil 687 kwanzas, 5 bilhões a mais em relação ao OGE 2020 e 4 bilhões a mais em relação ao OGE previsto para 2021. Mesmo depois da extinção do GRECIMA pelo presidente João Lourenço, Manuel Rabelais teria movimentado os últimos recursos que se encontravam na conta do GRECIMA para uma conta privada. Usando a sua qualidade de órgão auxiliar do Presidente da República, o GRECIMA solicitou ao Banco Nacional de Angola a aquisição direta de divisas através de várias cartas que eram subscritas pelo arguido, tendo o Banco Nacional de Angola confirmado a venda de 98.141.632 euros e 39 cêntimos, o equivalente em dólares 109.855.154,57 cêntimos e em kwanzas 18.358.258.687 kwanzas e 22 cêntimos. A questão principal da acusação da PGR e da pronúncia do Tribunal Supremo neste julgamento é a forma como foram geridos os recursos do GRECIMA. Ardilosamente, além dos valores que o GRECIMA recebia do Orçamento Geral do Estado, OGE, em busca de maior proveito ou lucro, o arguido Manuel Antônio Rabelais, em concerto com o arguido Hilário Gaspar Alemão Santos, prevendo não ter possibilidade de, por via legal e institucional, conseguir um contravalor em kwanzas, transformaram o GRECIMA em autêntica casa de câmbios, tendo sido o co-arguido Hilário Gaspar Alemão Santos o responsável pela angariação de empresas e pessoas singulares com idoneidade financeira duvidosa para depositarem kwanzas em troca da moeda estrangeira, vendendo a moeda ao câmbio superior do praticado pelos bancos comerciais. O Ministério Público também acusa o ex-diretor do GRECIMA de ter participação em 3 das 7 empresas privadas para onde eram canalizados os recursos do GRECIMA, mesmo sem terem prestado algum serviço àquele gabinete. Para além das empresas privadas que faziam operações financeiras alegadamente suspeitas com o GRECIMA, Manuel Rabelais também é acusado de ter transferido para os filhos Jesus Rabelais e Crisma Rabelais o valor de 2.822.000 euros. Entre as empresas se destacam a Semba Comunicações, Euronews, Organizações Xana e a Interative. Estas duas, a Interative e as Organizações Xana, receberam cartas de conforto para compras diretas de divisas no Banco Nacional em nome do GRECIMA. O Ministério Público também acusa Manuel Rabelais de ter eliminado todos os documentos sobre as operações financeiras que fazia em nome do GRECIMA, com vista a ocultar as provas do crime. Fazemos agora o primeiro intervalo nesta revista judicial 2020. Quando regressarmos, Leão Vital, o que é que vamos trazer? Vamos falar dos processos dos generais Leopoldino do Nascimento e Hélder Vieira Dias Júnior Scopeliba. Até já. Até já. Boa noite, estamos de volta à revista judicial do ano 2020. Boa noite, uma vez mais, dando continuidade. Deixa-me dizer-lhe que os 2 antigos homens de confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos foram constituídos e arguidos no âmbito de um processo relacionado com a empresa China International Fund, CIF.
Pouco depois, a PGR aplicava aos dois, ou seja, ao general Dino e Copelipa, medidas de coação pessoal que proíbem a sua saída do país enquanto estes são interrogados pela DENIAP. Os generais Dino e Copelipa eram proprietários de vários bens patrimoniais constituídos com fundos públicos. Todo o destaque recai para os edifícios CIF, avaliados em mais de 500 milhões de dólares, pagos pela linha de crédito da China. Os edifícios eram a sede de negócios milionários de figuras próximas a José Eduardo dos Santos e foram apreendidos pela PGR a favor do Estado com outras propriedades nas centralidades do Zango Zero e Quilamba. O ano teve várias apreensões de património imobiliário, mas todo o destaque recai para os edifícios CIF Luanda One e CIF 2, duas torres avaliadas em mais de 500 milhões de dólares, pagos pela linha de crédito da China e que eram a sede dos negócios milionários de figuras próximas a José Eduardo dos Santos. Encontravam-se na posse da China International Fund, empresa ligada a altas patentes e testas de ferro negociadas entre Angola e China. A PGR não teve meias medidas e pôs mãos a um vasto património imobiliário, ações e empresas que eram detidas pelos generais Leopoldino do Nascimento e Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa. Recuperou a favor do Estado mais de 1.000 imóveis inacabados, edifícios, estaleiros e terrenos na urbanização Vida Pacífica e no Quilamba, arredores de Luanda, pagos com fundos públicos, mas não estavam na esfera patrimonial do Estado. A lista inclui 24 edifícios, 1.108 imóveis inacabados, 31 bases de construção de edifícios, 194 bases para a construção de vivendas, um estaleiro e terrenos adjacentes, totalizando 266 hectares na centralidade do Quilamba. Com 266 hectares, podiam ser construídas 15.000 casas sociais ou 100 escolas do primeiro e segundo ciclos. Os dois generais, Dino e Copelipa, também tinham em sua posse 2 creches, 2 clubes náuticos e 3 estaleiros de obras, bem como terrenos adjacentes numa área total de 114 hectares na urbanização Vida Pacífica no Zango Zero. Dava para construir nesses 114 hectares 7.000 casas sociais ou 43 escolas do primeiro e segundo ciclo. A PGR apreendeu igualmente 2 imóveis construídos com fundos públicos, uma escola e um centro de hemodiálise, ao qual suspeita-se que esteja envolvido o antigo ministro da Saúde, José Van Dunen, e o seu antigo diretor nacional de Estudos, Planeamento e Estatística, Daniel Antônio. O Ministério da Saúde celebrou com a empresa RCA Idelia Limitada, representada por Diolinda Maria Lopes Alberto, um contrato que visava a implementação de unidades de hemodiálise, mas a empresa apoderou-se do imóvel construído com dinheiro do Estado e tudo parecia normal. Já a escola pública número 4021, situada no município de Cacoaco, em Luanda, construída exclusivamente pelo Estado, esteve fechada durante algum tempo e, após a sua reabilitação, tornou-se privada. O ex-diretor municipal da Educação de Cacoaco, Domingos Bernardo Bunga, foi acusado de apoderar-se da instituição, tornando-a num colégio privado, Instituto Médio Técnico Privado de Saúde. Foi um ano de mão cheia de apreensões. A perda de património ligado aos generais Dino e Copelipa estendeu-se também a empresas de comunicação social entregues voluntariamente à PGR, assim como aconteceu com a TV Zimbo, a Palanca TV e a Rádio Global de Manuel Rabelais. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos entregou à empresa Interactive Empreendimentos Multimédia Limitada, da qual a entrega inclui instalações, equipamentos, emissão, veículos, trabalhadores e colaboradores, avança a nota. A empresa Interactive Empreendimentos Multimédia Limitada, detentora da TV Palanca, Rádio Global e da Agência de Produção de Programas de Áudio e Visual, conta agora com uma comissão de gestão nomeada pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social, Manuel Homem. A comissão tem como coordenador-geral Francisco José Mendes. Integra ainda a jornalista Zurema Rossana de Oliveira Rodrigues Dias, nomeada coordenadora para a TV Palanca, e Antônio Sebastião Lino,
coordenador para a Rádio Global. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos promoveu a entrega que se formalizou dia 30 de julho de 2020 das empresas privadas Medianova S.A. e TV Zimbo Teledifusão S.A., integradas pelo jornal O País, a estação de rádio Rádio Mais e a estação de televisão TV Zimbo, ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, em virtude de terem sido construídas com o apoio e o reforço institucional do Estado. A recuperação destes últimos ativos foi confirmada pela PGR na última sexta-feira. São 4 edifícios imobiliários. O TIL Mona Lisa Residência, no Talatón, na Rua do Mate, Ministério da Administração do Território. Projeto imobiliário Torres Eucaliptos, na Avenida Ojaenda, no Distrito Urbano do Rangel. Edifício Instituto Sapiens, na Avenida Quimaquienda. E o edifício Luanda Medical Center, na Rua Amílcar Cabral, número 3, Distrito Urbano da Ingombota, município de Luanda. Refere o comunicado da PGR que estes projetos imobiliários foram financiados com fundos públicos provenientes do Instituto Nacional de Segurança Social, tendo ficado sob a gestão de empresas privadas sem qualquer contrapartida para o Estado. Entretanto, a PGR esclarece ainda no seu comunicado que, atendendo à utilidade pública da clínica Luanda Medical Center, devem ser adaptadas medidas que garantam o seu normal funcionamento, já que a recuperação refere-se apenas ao edifício e não à clínica, que tinha somente uma relação de inquilino do edifício que passou a ser propriedade do Estado. No fim de toda esta dinâmica que marca o trabalho dos magistrados, do Ministério Público e dos tribunais, a PGR fez a sua parte e conseguiu trazer de volta ao país mais de 11 mil milhões de dólares dos 24 mil milhões sacados dos cofres do Estado. Foi assim, Leda Macquarie? Sim, Chibui. A PGR apresentou aqui na TV Zimbo os números do trabalho que desenvolveu durante este ano. No âmbito do combate à corrupção, só este ano, 2020, o ano ainda não terminou, por isso a estatística está em curso, mas daquilo que podemos recolher a nível nacional, nós temos em curso 521 processos de crime e já foram introduzidos em tribunal 32 processos de crime. Temos em curso 262 processos ligados ao combate à corrupção. Processos ligados ao combate à corrupção e à criminalidade econômico-financeira. Quando eu digo corrupção, é corrupção, os crimes de peculato, os vários tipos de corrupção, só criminalidade econômico-financeira, pondo de parte, né, aqueles crimes como homicídio e roubos, desde que não tenham essa característica de branquear capitais. Nós só estamos a recolher dados relacionados à criminalidade econômico-financeira, que faz parte da corrupção, os tipos de corrupção, peculato. Só estes crimes são logo 521 processos de crimes em instrução e 31 já foram introduzidos em juízo. Nós temos em curso 262 processos de inquérito, desses já foram concluídos 31, 17 irão dar lugar à abertura de processos de crime. Temos apreendidos mais de 11 mil milhões de kwanzas e mais de 1 milhão e 100 mil dólares americanos. E tudo são resultados do combate à corrupção a nível nacional. A estatística ainda não terminou, porque o ano ainda não terminou, são dados que fomos recolhendo até agora. Então, isso para dizer que o combate à corrupção em Angola tem tido êxitos. Nós temos a plena consciência que o cidadão angolano quer que as coisas aconteçam já, com alguma celeridade, mas temos que acalmar o nosso povo, porque há países mais desenvolvidos que Angola, com tecnologia de ponta, que não produzem o resultado que Angola está a produzir. Só para citar, no Brasil, e isto é público, porque nós temos parceria com os procuradores brasileiros, o caso Lava Jato levou cerca de 10 anos para ser esclarecido. E hoje está a produzir os seus devidos resultados. Cá em Angola, em menos de 2017 para aqui, já temos estado a produzir algum resultado de cabinda ao cuneno.
O ano 2020 teve também um acontecimento pouco comum na nossa sociedade. Uma juíza do Tribunal Provincial de Luanda deslocou-se pessoalmente à sede do Banco Econômico para exigir a execução de uma ordem judicial por si proferida. A juíza foi suspensa pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial por 60 dias. A suspensão foi veiculada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial em nota enviada à Comunicação Social no passado mês de outubro. O órgão que superintende a atividade dos magistrados judiciais e do Ministério Público informou na ocasião que a juíza Regina de Souza, da 2ª Secção da Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, no Palácio Dona Ana Joaquina, deslocou-se pessoalmente à sede do Banco Econômico na Baixa de Luanda para exigir a execução de uma ordem judicial que ela mesma havia proferido. A juíza teria evocado que estava a cumprir uma suposta orientação do juiz conselheiro presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. O facto não foi confirmado pelo órgão, que garantiu na sua nota que tal orientação nunca tinha sido dada. A juíza cumpre uma suspensão de 60 dias, enquanto decorre internamente um processo disciplinar. Paixão Júnior terá usado o BPC para praticar vários negócios ilícitos, com destaque para a aquisição de 17 terrenos de grande dimensão e pagamentos sobrefaturados a obras que, entretanto, nunca foram concluídas. O relatório da auditoria do Tribunal de Contas, citado pelo Jornal de Angola, atribui ao antigo presidente do Conselho de Administração do Banco BPC a venda de um terreno de 3.300 metros quadrados no Zango 3, no valor de $1.600.000 ao banco do qual era gestor. O terreno, herança familiar, foi vendido pela empresa Julie Filhos, pertencente ao irmão de Paixão Júnior. O preço de $484 por metro quadrado praticado na venda do terreno era 5 vezes superior à média do mercado. Segundo o documento do Tribunal de Contas, depois de ser exonerado do cargo em outubro de 2016, Paixão Júnior ainda autorizou e mandou executar a aquisição de um terreno de 300 hectares na Barra do Dande, no Bengo, no valor de $40 milhões, não previstos no orçamento. A aquisição foi feita pelo então subdiretor da Direção Comercial, João Paixão, no dia 3 de outubro de 2016, e teve como base um contrato assinado apenas por Paixão Júnior, quando também o deviam assinar os administradores. Paixão Júnior foi presidente do Conselho de Administração do maior banco comercial de capitais públicos durante 17 anos. Templos da Igreja Universal do Reino de Deus foram encerrados e apreendidos pela Procuradoria-Geral da República na sequência de conflito interno entre pastores brasileiros e a ala de pastores angolanos. São catedrais do Maculuço, Alvalade, Viana, FTU, Morro Bento, Benfica e Patriota, todas em Luanda. As apreensões tiveram início nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. 7 catedrais, designadamente do Alvalade, Morro Bento, Maculuço, Patriota, Benfica, Kazenga e Viana, foram seladas. As equipas constituídas por oficiais da Procuradoria-Geral da República, Serviço de Investigação Criminal e o Instituto para os Assuntos Religiosos, acompanhadas pela Polícia de Ordem Pública, foram destacadas em cada uma das catedrais, onde mantiveram encontros com os responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus, efetuaram visitas guiadas, elaboraram os respectivos inventários e, de seguida, marcaram as entradas com selos, ou seja, daqui nada entra e nada sai sem a devida autorização das autoridades. Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, as apreensões resultam do facto de existirem nos autos, no âmbito do processo crime número 3419/019-05, que corre trâmites legais, indícios bastantes da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação ilícita de capitais, abuso de confiança e dentre outros ilícitos de natureza análoga. Segundo ainda a nota da Procuradoria-Geral da República, foi instituído fiel depositário o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, nos termos do artigo 23º
da supracitada lei. Pelos locais por onde estivemos destacados, não foi possível ouvir qualquer entidade ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Para terminar a nossa revista, convidamos-lhe a acompanhar as declarações do Vice-Procurador-Geral da República, Motaliz, sobre o trabalho da PGR no ano que está prestes a terminar. Lembro que é uma entrevista concedida em exclusivo à TV Zimbo. A justiça tem que funcionar, sinal de que ela existe, as leis existem, têm que ser cumpridas. E quando, eventualmente, aproveitando-se de alguma situação qualquer, de alguma facilidade da administração, as pessoas apropriam-se de que não é deles, mais tarde ou mais cedo podem estar sujeitas a processos de responsabilidade penal e a perder aquilo que tenham beneficiado. A apropriação ilícita de bens é crime. Quem que se tem apropriado de recursos financeiros ou patrimoniais do Estado pode estar a incorrer em crime se essa apropriação tiver sido ilícita. E a todo instante, enquanto não se extinguir a responsabilidade criminal, ela pode ser responsabilizada se conseguir fazer a prova necessária no processo, recuperar os ativos, e depois hoje trabalha-se também a nível internacional com o conceito de perda alargada. Não perde apenas aquilo que terá ganho com crime, mas tudo o que terá acrescido no seu património e que não seja justificável. Pelo que aqui, o que é que eu lhe posso dizer? Eventualmente que o crime não compensa. Algumas pessoas criaram a convicção de que, apropriando-se de grandes fortunas do Estado, tinham se tornado milionários e podiam viver o resto da vida folgados. Mas hoje, se calhar, vivem os piores pesadelos da vida deles, porque têm o braço pesado da justiça atrás deles, com a suscetibilidade de perderem o que terão ganho, mas também com a suscetibilidade de terem responsabilidade criminal. Procurador, fica a ideia, porque é aquilo que temos lido, fica a ideia de que há de facto um rolo muito grande de personalidades, de individualidades nesse processo que ainda não foram chamadas. Sabe, o crime tem a sua complexidade e as leis atuais também protegem bastante a inocência, a presunção de inocência das pessoas. Para que o Ministério Público desencadeie o processo, é preciso que tenha primeiro os elementos. É preciso que se lhes ofereçam os elementos para começar a investigação. E para que constitua alguém arguido, tem que ter elementos sustentáveis. E para que passe à fase seguinte de aplicação de medidas cautelares em processo penal ou mesmo apreensão de bens, é preciso que tenha indícios consolidados. E, obviamente, esse tipo de crimes de natureza econômico-financeira são praticados por pessoas que fazem com bastante inteligência. Pessoas bem posicionadas socialmente, muitos com formação superior em direito, em economia, em contabilidade, que ao praticarem os atos de que resulta na apropriação de recursos do Estado ou meios do Estado, fazem-nos com todo o cuidado para não serem apanhadas. É preciso depois um conjunto de diligências, de técnicas, para poder apanhar o rastro e buscar prova suficiente para que ele seja perseguido. Isto tem a sua complexidade. Daí que o Ministério Público não pode aparecer correndo atrás de toda a gente que suspeita de ter se apropriado do património do Estado, só pena depois as suas ações serem todas invalidadas pelos próprios tribunais. Não é? Nós temos garantias fundamentais dos cidadãos e eles têm advogados. É preciso que nós, ao darmos os passos, a autoridade do Estado, o Ministério Público a dar os passos, solidifique os indícios, os elementos de imputação do facto a determinada pessoa, para que os seus atos tenham legitimidade e não tenham que depois cair por terra a nível dos tribunais. Então a ideia da justiça seletiva não corresponde? Não corresponde, porque possa ser que haja atraso da ação penal em determinados casos, mas decorre dessa complexidade. À medida que os factos forem sendo escancarados, a investigação for tendo sucesso, todas as pessoas respondem nos termos da lei.
há aquelas situações que as pessoas eventualmente gozem de imunidades e não podem ser imediatamente, não se lhes pode aplicar medidas de coação enquanto não tiverem decisão, não tiver culpa formada, mas para todas as situações, independentemente da pessoa, é preciso que o Ministério Público esteja primeiro dotado de meios. E aí tem que se aperfeiçoar na sua relação com a polícia, com as técnicas de investigação criminal, tem que fazer o melhor para recolher prova. Sem prova não vai a lado nenhum. E a recolha de prova nos crimes de natureza econômica e financeira, como eu já disse, especialmente aqueles ocorridos há muitos anos atrás, tem a sua complexidade. Mas sempre que estiver reunida a prova, o Ministério Público desencadeia os mecanismos legais de responsabilização. Estamos perante uma evolução positiva da ação penal? Perfeitamente. Não tenho dúvidas disso. Eu também gostaria que se produzisse muito mais, que desse muito mais resultados. Mas o simples facto da ação penal poder ser dirigida a qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto social, é um grande passo na realização da nossa justiça penal. Deixa de ser aquela justiça penal dirigida eventualmente a quem rouba a galinha, o cabrito, o furto de pão, para ser uma justiça penal abrangente, que atinge os chamados criminosos do colarinho branco. Uma justiça penal para todos. É minha aspiração que ela deixe de transmitir a imagem de seletividade. Para isso temos de trabalhar muito, para torná-la cada vez mais universal e que desencadeie as pessoas ou desencoraje as pessoas de praticarem atos ilícitos que causam prejuízo ao Estado ou a outras pessoas, a outros cidadãos, de qualquer natureza, sejam eles de natureza patrimonial ou de outra natureza. Desencoraja as pessoas a cometerem um crime. É preciso que a lei, uma palavra que me toca sempre muito, é que a lei seja igual para todos e que a lei penal impere sobre todos. Este é o desafio, esse é o objetivo, este é o caminho. É deste modo que chegamos ao final da nossa revista judicial. Esteve a rever connosco os factos e os protagonistas das notícias que fizeram manchete no ano que está a terminar. Leda. Pois é, resta-nos agradecer pela preferência e dizer que contamos consigo em mais uma revista judicial em 2021. Boa noite. Boa noite.